Não fale nada. Eu serei o seu advogado. As palavras do menino ecoaram no tribunal silencioso, tão puras e firmes que até o juiz ergueu os olhos, surpreso. A mulher de uniforme vermelho e avental branco, sentada no banco dos réus, tremia. O garoto, de não mais que 7 anos, mantinha a mãozinha sobre a boca dela, como se a protegendo do próprio medo. Atrás deles o pai, um milionário de terno azul, e a madrasta, elegante mas inquieta, observavam a cena com expressões opostas. Ele, confuso, ela nervosa. A faxineira, acusada de roubar 5 milhões da mansão dos Malgente, mal conseguia respirar. O menino, filho do magnata, olhava para o juiz com uma coragem incomum. Ela não roubou nada, disse com voz trêmula, mas convicta. Eu vi quem foi. A sala encheu-se de murmúrios, advogados trocaram olhares e a madrasta empalideceu. Era o instante em que a verdade começava a se rebelar contra as aparências. O tribunal, acostumado a mentiras bem vestidas, se calava diante de uma voz infantil. A mulher quis falar, negar tudo, mas a mãozinha sobre sua boca a impediu. Ela apenas chorou em silêncio, enquanto o menino se erguia em defesa da única pessoa que sempre o tratara com amor. Se você também acredita que a verdade sempre encontra seu caminho, curta, comente de onde está assistindo e se inscreva para acompanhar novas histórias. A história começou meses antes, quando a mansão dos Malgente ainda era sinônimo de luxo e confiança. Marina, a faxineira, trabalhava ali havia 5 anos. Era discreta, pontual e conhecida por cuidar da casa como se fosse sua. O senhor Augusto Malgente, patriarca da família, depositava nela total confiança, tanto que a deixava sozinha em cômodos onde nem os seguranças entravam. Mas essa confiança começou a ruir no dia em que seu novo casamento trouxe uma sombra para dentro de casa. A nova esposa, Lígia, chegou como um furacão, jovem, bonita e com um olhar frio que fazia os empregados se encolherem. Em poucas semanas mudou horários, demitiu jardineiros e passou a controlar cada gasto. Augusto, cego de paixão, aceitava tudo. Marina, por outro lado, começou a perceber movimentos estranhos, portas trancadas em horários incomuns, visitas noturnas ao escritório e cofres abertos de madrugada. Uma noite, enquanto encerava o chão do corredor, Marina ouviu o som metálico do cofre principal sendo fechado. Quando se aproximou, viu Lígia saindo apressada, com uma pequena bolsa dourada nas mãos. Fingiu não ver nada, mas o medo lhe subiu pela espinha. No dia seguinte, a patroa a observava com desconfiança incomum, como se esperasse um deslize. Aquele mesmo cofre guardava os investimentos de Augusto. Cerca de 5 milhões em notas e documentos confidenciais. Quando 2 dias depois o dinheiro desapareceu, o caos tomou conta da mansão. Os seguranças foram revistados, o sistema de câmeras analisado e as suspeitas logo caíram sobre a pessoa mais improvável, a faxineira. A polícia encontrou 100 mil reais em sua bolsa. Dinheiro verdadeiro, embalado com o mesmo selo do cofre. Marina desabou no chão, implorando para que acreditassem nela. Augusto não soube o que pensar. Por que ela teria isso? E perguntou mais a si mesmo do que à mulher. Lígia, com falsa tristeza, respondeu: porque sempre foi fácil demais confiar em quem sorri para nós, meu amor. A notícia do roubo estampou jornais locais. Marina foi demitida no mesmo dia e levada sob custódia. A única pessoa que chorou de verdade foi o pequeno Gabriel, o filho de Augusto, que via em Marina a figura materna que sua nova madrasta nunca quis ser. Durante o inquérito, as provas pareciam sólidas demais. As câmeras mostravam Marina entrando na sala do cofre, o que era normal, pois ela limpava o local. Mas um recorte do vídeo mostrava o instante em que ela segurava a bolsa. Manipulado, o trecho omitia a presença de Lígia logo atrás. O advogado de defesa nomeado pelo Estado pouco fez. Para ele, o caso era claro. Roubo de confiança. Vai pegar pena mínima se confessar. Mas Marina se recusou.
Repetia com lágrimas e voz cansada. Eu não toquei em nada. Juro pela memória da minha mãe. Enquanto isso, o menino observava tudo em silêncio. Gabriel começou a se lembrar daquela noite. Lembrava-se de ter visto Lígia mexendo no cofre e escondendo algo dentro da bolsa da faxineira. Tentou contar ao pai, mas ela o silenciou com promessas e ameaças sutis. Se você repetir isso, seu pai vai pensar que você está louco. E sabe o que acontece com meninos mentirosos? O menino guardou o segredo, mas a culpa o consumia. A cada visita ao tribunal, via Marina mais abatida. Até o dia em que a voz da juíza ecoou. Acusada, tem algo a declarar. E quando Marina abriu a boca para se defender, ele se levantou, estendeu a mão e disse o que o coração mandou. Não fale nada. Eu serei o seu advogado. Naquele instante, o julgamento deixou de ser apenas sobre dinheiro. Passou a ser sobre lealdade, inocência e a força da verdade dita por uma criança. Nos bastidores, enquanto o tribunal se preparava para a segunda audiência, Augusto começou a desconfiar das coincidências. Seu filho evitava olhar para Lígia e os empregados sussurravam que o menino estava com medo. O bilionário mandou revisar as câmeras novamente, e foi quando uma imagem borrada surgiu, mostrando uma silhueta feminina abrindo o cofre minutos antes de Marina entrar, mas a madrasta percebeu o risco e tentou agir rápido. Ela manipulou o menino com doces palavras e tentou convencê-lo a se calar de vez. Contudo, Gabriel já havia tomado sua decisão. Defenderia a única pessoa que jamais mentiu para ele. E assim, diante de juízes, advogados e câmeras, começou um dos julgamentos mais comoventes da cidade. O tribunal estava lotado. Jornalistas curiosos e câmeras de televisão disputavam espaço nas fileiras. O caso da faxineira dos 5 milhões havia se tornado o escândalo do ano. Marina, de uniforme vermelho e olhar cansado, sentava-se na frente, as mãos trêmulas sobre o colo. Ao seu lado, o pequeno Gabriel permanecia ereto, com o queixo erguido e o olhar decidido. Ninguém entendia por que o menino estava ali, até o juiz, com uma mistura de surpresa e delicadeza, perguntar: "Garoto, por que você quer testemunhar?" Gabriel olhou para o pai e depois para Marina. Porque ela não fez nada de errado. Fui eu quem viu o que aconteceu. O silêncio que se seguiu foi quase sagrado. Lígia, a madrasta, que até então mantinha o semblante sereno, empalideceu. Cruzou as pernas com rigidez, tentando disfarçar o tremor nos dedos. O juiz ajeitou os óculos. Muito bem, garoto. Mas entenda, isso é sério. Diga à corte o que você viu. O menino respirou fundo. Eu vi a senhora Lígia abrir o cofre à noite. Ela pegou um monte de dinheiro e colocou dentro de uma bolsa dourada. Depois, vi ela ir até o quarto da Marina e colocar 100 mil na bolsa dela. Eu estava escondido na escada. Um burburinho tomou conta da sala. O advogado da acusação levantou-se de imediato. Protesto, meritíssimo. Isso é palavra de uma criança. O juiz bateu o martelo pedindo silêncio. Deixe o menino terminar. Gabriel continuou. Eu fiquei com medo de contar porque ela disse que meu pai nunca acreditaria em mim. Mas eu não aguento mais ver a Marina triste. Ela é boa. Ela cuida de mim quando eu tenho medo. Marina chorava. Suas lágrimas caíam silenciosas, mas cada uma parecia pesar como prova. Augusto, o pai, levava as mãos à cabeça atordoado. Lígia, o que ele está dizendo? E perguntou quase em sussurro. A mulher tentou manter a compostura, mas o olhar denunciava o pânico. Ele está confuso, Augusto. Sabe como são crianças? Misturam sonhos com realidade. Mas o menino não parava. Não é sonho. Eu vi você colocar o dinheiro na bolsa dela. E vi você apagar as câmeras. Eu ouvi quando ligou para o homem que te ajudou. As palavras eram simples, mas cada sílaba era uma flecha. O juiz se inclinou para a frente. Há gravações dessas câmeras? O advogado de defesa, que até então parecia resignado, levantou-se com um novo fôlego. Sim, meritíssimo. O pai da criança trouxe um HD restaurado esta manhã. O vídeo começou a rodar. A imagem era turva, mas clara o suficiente.
Uma mulher, com o mesmo hobby dourado de Lígia, abria o cofre e mexia nos pacotes de dinheiro. Em seguida, Marina aparecia entrando, com uma flanela nas mãos, limpando a prateleira. O vídeo parava antes de ela sair. Era a prova que faltava. O murmúrio virou clamor. Repórteres anotavam freneticamente. Lígia empalideceu. O juiz bateu o martelo novamente. Senhora Lígia Maugente, deseja explicar o conteúdo deste vídeo? Ela tentou responder, mas a voz não saía. Apenas abaixou a cabeça. O advogado de defesa se aproximou de Marina e sussurrou. Respire. Verdade está se mostrando. Gabriel olhou para o pai e pela primeira vez viu lágrimas nos olhos dele. Augusto levantou-se devagar e caminhou até a esposa. Você destruiu uma mulher inocente. Fez meu filho carregar medo. Tudo por dinheiro? A mulher não respondeu. Quando os seguranças se aproximaram, ela apenas sussurrou. Eu ia devolver. Eu só queria me proteger. A confissão informal bastou para o juiz interromper a sessão. Vamos suspender por 30 minutos. O público se ergueu murmurando. Marina permaneceu imóvel, sem acreditar. Gabriel, com o coração leve, segurou a mão dela. Eu disse que seria o seu advogado. Durante o intervalo, Augusto conversou com um advogado de defesa. Pediu que tudo fosse feito para limpar o nome da funcionária. Quero que todos saibam quem ela é de verdade. A mulher que cuidou do meu filho quando ninguém mais o fazia. O advogado assentiu, comovido. Quando a sessão recomeçou, o juiz retomou a palavra. Diante das novas evidências e da confissão parcial da acusada Lígia Maugente, declaro Marina dos Santos inocentada de todas as acusações. O som do martelo ecoou. E o tribunal inteiro aplaudiu. Mas a história ainda não havia terminado. Marina, mesmo livre, tremia. E o que será do menino? E perguntou olhando para Gabriel. O juiz sorriu. Acho que o menino não precisa de advogado. Ele já é um. Lígia foi levada sob custódia. O pai, devastado, acompanhou a cena em silêncio. Quando voltou-se para Marina, as palavras ficaram presas na garganta. Eu não sei como reparar isso. Ela respondeu com serenidade. A verdade já reparou. A imprensa acompanhou cada detalhe. Manchetes estampavam: menino desmascara madrasta em tribunal. Faxineira inocentada após depoimento comovente. O país inteiro comentava o gesto heróico da criança. Nos dias seguintes, Marina foi convidada a voltar para a mansão, mas recusou. Eu não quero dinheiro nem piedade. Só quero paz. Augusto insistiu, prometendo uma indenização justa e apoio jurídico. Ela aceitou, apenas para não parecer ingrata, mas decidiu recomeçar longe dali. O menino chorou. Você vai embora para sempre? Marina o abraçou. Não para sempre, meu anjo. Mas a vida me chama para um novo começo. E você precisa crescer sem medo. Augusto observava os dois abraçados, e uma pontada de arrependimento lhe atravessava a alma. Pela primeira vez, percebeu o quanto a inocência pode revelar o que os olhos adultos se recusam a ver. No dia seguinte, ele levou o filho até o portão da casa de Marina. Você fez algo que nem homens crescidos têm coragem. Você salvou uma vida. Gabriel sorriu orgulhoso. Ela me salvou primeiro, pai. A nova vida de Marina começou modesta. Um pequeno apartamento na Zona Norte, um emprego simples em uma escola infantil. Mas agora, todas as manhãs, recebia uma carta, escrita por Gabriel com caligrafia infantil. Em cada uma delas, uma frase diferente. Você é minha heroína. Não deixe o mundo te mudar. A justiça venceu. Longe das câmeras e das manchetes, aquele menino mantinha viva a pureza que havia libertado uma mulher injustiçada. E, sem saber, também havia salvado o pai de um casamento de mentiras. O caso Maugente encerrava-se nos tribunais, mas começava nas consciências. Um lembrete de que, às vezes, a coragem de um coração pequeno pode mudar o destino de muitos. Nos jornais, um repórter escreveu a frase que ficaria marcada. A voz mais poderosa do tribunal veio de quem ainda acreditava no bem. E, naquela manhã, sob o céu limpo da cidade, Marina abriu a janela, respirou fundo e sorriu pela primeira vez em meses.
Meses se passaram desde o julgamento que comoveu o país. A vida parecia ter voltado ao normal, mas ninguém na cidade esquecia o dia em que um menino levantou a voz para defender a verdade. O caso dos Maugente virou símbolo de coragem e humanidade. Marina, agora livre e de nome limpo, caminhava pelas ruas com uma serenidade que antes desconhecia. Ainda carregava no olhar as marcas do sofrimento, mas havia em seu sorriso uma paz nova, aquela que nasce depois que a alma passa pelo fogo e sobrevive. Ela trabalhava em uma pequena escola pública, ensinando crianças a cuidar do espaço, a limpar com dignidade, a respeitar o valor do trabalho simples. Os professores a admiravam. As crianças a amavam. E todos os dias, antes do recreio, uma correspondência chegava em suas mãos. Uma cartinha de Gabriel, escrita com cuidado e assinada com um desenho de sol. "Eu ainda sou seu advogado", dizia uma delas. "E você continua sendo meu coração limpo." Augusto Maugente também havia mudado. A vergonha pública o fez repensar sua vida. Vendeu parte das empresas. Dedicou-se a projetos sociais e visitava abrigos onde mulheres injustamente presas aguardavam ajuda jurídica. "Se eu errei com uma, não posso errar com tantas outras", dizia em entrevistas. Nenhuma palavra, porém, lhe devolvia a tranquilidade que perdeu ao duvidar de Marina. Certa manhã, ele apareceu na escola. Trazia um olhar cansado, mas sincero. "Eu precisava ver com meus próprios olhos que você está bem." Marina o recebeu com gentileza. "Estou viva, Sr. Augusto. Isso já é muito." Ele respirou fundo. "Eu queria lhe pedir perdão mais uma vez. E queria que aceitasse um presente." Entregou-lhe uma pasta com documentos. Era o registro de uma casa simples, mas confortável, em seu nome. "Não é caridade. É justiça atrasada." Ela hesitou. "Dinheiro não apaga o que vivi", ele concordou. "Mas talvez sirva para recomeçar sem medo." Marina aceitou com lágrimas contidas. Naquele instante, percebeu que o arrependimento verdadeiro tem o poder de curar o que nem o tempo ousa tocar. Enquanto isso, Gabriel crescia. Estava mais alto, estudava direito e dizia que queria ser advogado, mas só de gente inocente. Mantinha o mesmo brilho nos olhos, a mesma pureza que o fizera desafiar adultos e juízes. O pai o observava com orgulho silencioso. "Ele é o melhor de nós", dizia sempre. No aniversário de 1 ano da sentença, o tribunal realizou uma cerimônia simbólica em homenagem a Marina e ao menino. Câmeras e microfones cercavam o local, mas o clima era de emoção, não de espetáculo. Quando Gabriel subiu ao púlpito, agora com 12 anos, o público se levantou em aplausos. "Naquele dia eu só fiz o que era certo", disse. "Aprendi que a justiça não mora nos cofres nem nos tribunais. Ela mora dentro da gente. E se calarmos, ela morre." As palavras dele foram publicadas nos jornais, transformadas em lema de campanhas sociais. Marina chorou ao assistir pela televisão. Na escola, as crianças a abraçaram. "A senhora é famosa", diziam. Ela respondia sorrindo. "Famosa não. Só livre." Num fim de tarde chuvoso, um carro parou em frente à escola. Era Augusto e Gabriel. "Viemos te buscar para jantar conosco." Marina hesitou. Havia muito tempo não entrava na mansão dos Maugente. "Ela é sua casa também", disse Augusto. Ela concordou. Quando chegou, o portão se abriu como se o passado tivesse decidido perdoar. A casa estava diferente. O luxo ainda estava lá, mas havia algo novo. Simplicidade. Na parede da sala, uma foto. Gabriel pequeno, abraçado a ela, tirada antes do julgamento. O jantar foi sereno. Augusto falou pouco. Gabriel, muito. "Papai diz que a senhora me ensinou a não ter medo de dizer a verdade. Eu ensino isso para os meus amigos agora." Marina sorriu, emocionada. "Então já é um advogado de verdade." Após o jantar, foram até o jardim. O céu limpava-se da chuva e a lua se refletia na fonte de mármore. "A senhora acredita em destino?" e perguntou Gabriel. "Acredito que Deus escreve certo por linhas tortas. Então foi ele que me fez te defender." Ela assentiu, segurando a mão dele. "E me fez te encontrar para lembrar que o bem sempre vence."
Anos depois, o caso dos Malgente continuava sendo contado nas universidades de direito, nas igrejas, nas escolas. Tornou-se exemplo de ética e fé. Marina nunca quis aparecer em público novamente, mas seu nome se tornou símbolo de dignidade. Gabriel, já adulto, fundou uma ONG que oferecia apoio jurídico gratuito a mulheres presas injustamente. Na fachada da sede, uma placa dourada. Instituto Marina dos Santos, por uma justiça humana. No dia da inauguração, ela estava lá, de vestido simples e sorriso contido, assistindo aquele menino que um dia calou sua boca para lhe devolver a voz. Eu te disse que seria seu advogado, repetiu ele, agora homem feito. Ela respondeu com lágrimas nos olhos. E eu te disse que você seria grande. O público aplaudiu de pé. Naquele instante, todos perceberam que a história não era sobre riqueza, nem sobre crime. Era sobre fé, lealdade e coragem. Quando a cerimônia terminou, Marina caminhou até a varanda da instituição e olhou o pôr do sol. O vento leve balançava seus cabelos grisalhos. Obrigada, Deus, sussurrou, por ter me deixado encontrar um anjo disfarçado de menino. E, enquanto o sol desaparecia atrás dos prédios, o som distante das risadas das crianças ecoava, lembrando que, um dia, a justiça nasceu da inocência e venceu o medo.